Secret of the Mimic, um novo jogo da franquia Five Nights at Freddy's programado para ser lançado em 13 de julho desse ano. Eu vi que tem pessoas falando que talvez o jogo salve a franquia porque parece que o Scott não tem tomado muitas decisões boas ultimamente, e esse jogo finalmente conserte tudo de uma vez. Nesse vídeo eu vou falar sobre esse jogo e o que eu acho a respeito do rumo que a história de FNAF está tomando ultimamente. Então, sem mais enrolação, vamos logo começar. Antes de tudo, eu gostaria de lembrar que muitas coisas que eu vou dizer nesse vídeo é uma opinião minha a respeito de FNAF. Mas de todo modo, Secret of the Mimic é uma boa decisão? Esse é um dos tópicos que eu gostaria de falar, pois ele fala a respeito da história de FNAF, o rumo e o destino que ela anda tendo. Bom, eu não vou mentir, eu particularmente tô com hype pra esse jogo, porque parece que desde a DLC Ruin que lançou, parece que FNAF só ficou enrolando, o que fez ele perder toda a vontade de assistir e acompanhar. Quando o Mimic foi revelado na DLC Ruin, eu vi muitas pessoas reclamando, dizendo que isso era um absurdo e que é muito idiota ter que ficar lendo livros pra entender a história de um personagem. Eu sinceramente achei que estavam fazendo tempestade em um copo d'água, falando que a lore de FNAF decaiu e que estava uma bela porcaria. Tá que muitas coisas da história a gente tem que ler realmente o livro pra saber, mas isso não significa que a gente precisa tomar conclusões precipitadas dizendo: ah, mas a gente vai ter que ler um monte de livros só pra entender a lore de um personagem agora, sendo que talvez outro jogo venha e explique isso. E isso foi o que aconteceu no caso. Eu sei, FNAF vai fazer um jogo inteiro só pra explicar a história de um vilão, mas vale lembrar que FNAF também já fez isso antes em Sister Location, só pra explicar mais sobre a família Afton. Tudo bem que aparentemente Sister Location já estava sendo planejado desde o FNAF 3, mas a gente só sabia que tinha umas 5 crianças morrendo e depois veio o FNAF 4 e o 5 pra explicar melhor o passado do William Afton. Então tecnicamente Sister Location é um retcon, até mesmo o próprio FNAF 4 também é. Afinal, a gente tem que se lembrar que a história de FNAF foi meio que construída na gambiarra, mais ou menos. O Scott não tinha certeza sobre a lore. Ok, mas onde que eu quero chegar com tudo isso mesmo? Simples. Eu entendo que agora a gente vai jogar um jogo de origem de um personagem que já tem o plot todo revelado no livro, mas eu acho que é melhor assim. Afinal, o jogo não parece estar ruim, parece que a história finalmente vai avançar. E é isso que eu gosto nesse jogo. Porque atualmente parece que a lore tem dado uma parada muito grande e só enchendo linguiça com livros e mais livros. Tudo bem que nem todos são ruins, mas pelo jeito Secret of the Mimic só vai contar a história de origem do Mimic e vai avançar na história. E quem saiba tem uns detalhes, easter eggs sobre segredos que não sabíamos na história. Por exemplo, como foi no Secret Breach. Sim, eu sei, o jogo pode até ter uma história bem confusa, mas ele nos mostra certas coisas como o passado da criança que tá no Bonnie, o Jeremy, e um pouco mais da relação do William Afton com a sua mulher, naquele diálogo dos Staff Bots. Eu sei que talvez eu possa estar esperando um pouco demais desse jogo, mas não custa nada sonhar um pouco, né? Outra coisa que eu queria falar sobre a história do jogo em si é que, tipo, diferente de outros jogos de FNAF, que pra entender isso você tem que entender aquilo, pra saber a história de um jogo você tem que saber a história de outro jogo. Esse jogo aqui parece que vai contar a história de origem do Mimic, e só isso. Você não vai ter que ler um livro ou jogar um outro jogo, não. Esse parece que vai ser um jogo de origem e nada mais. Não vai precisar saber a história de um livro pra saber a história desse jogo. O que pode ser feito de um jeito bom, como fizeram no FNAF Into the Pit. Você não precisa, tipo, acompanhar a franquia pra jogar o jogo. E é muito bom ver isso no Secret of the Mimic, porque FNAF virou uma grande bagunça onde pra você entender um jogo, você tem que entender um livro e vice-versa. Esse novo game parece que vai se distanciar disso, e isso é muito bom. Bom, outro ponto que eu gostaria de tocar no assunto é sobre o estilo do jogo, que eu achei bem bacana. Essa vibe retrofuturista é bem da hora, e eu acho que é mais legal trazer novos mascotes do que só fazer mais um Freddy, Bonnie, Chica e Fox de novo. Não que seja a primeira vez que isso acontece, é claro. Novos animatrônicos substituindo os quadros principais começou lá pro Sister Location, ou até antes, eu acho. Mas é legal que eles estão tomando um destino que parece um pouco com um pop, deles não ficarem toda hora reciclando os mesmos bichos de sempre e tentar algo que seja diferente.
Eu gostei bastante do design das novas fantasias e principalmente dessa enfermeira, eu não sei, é o que parece pela roupa pelo menos. Eu gostei do visual dela, não só pela roupa e tudo, mas também porque ela tem essa vibe de um animatrônico que realmente existiria na vida real. E também é interessante que parece que cada um tem sua própria temática. O elefante é tipo um palhaço, e essa daí que eu não sei se é um bicho ou não, é algum tipo de enfermeira. Eles têm bem mais a cara de um robô feito para entreter as crianças do que os outros animatrônicos do FNAF 1, por exemplo. Não que eu ache eles feios nem nada, mas eles se parecem mais com pelúcias do que com animatrônicos de verdade. Por fim, na estética, o que eu gostaria de falar por último é que esse jogo parece que finalmente vai ter terror. Afinal, o FNAF há um certo tempo tinha entrado em uma crise de identidade. Ao mesmo tempo em que a gente tem um livro que conta a história de um robô que arranca membro por membro de pessoas e as matando brutalmente, nós também temos um jogo que seria terror pra toda a família, o terror fantasia. Tanto é que Secret of the Mimic na página da Steam parece que tá classificado só como terror, e não terror fantasioso, nem nada do tipo. Mas enfim, depois de tudo isso, ainda tem uma dúvida. Será que esse jogo vai ser bom? Eu sei, o trailer do jogo tá incrível e tudo mais. Porém, quando eu vejo de novo, eu me lembro de uma coisa. Security Breach também tinha um trailer incrível. Então, no final das contas, eu ainda tenho um certo medo em relação a esse jogo. E eu espero que eu esteja errado, e que calem a minha boca e que esse jogo realmente salve FNAF. Porque essa franquia, não que esteja horrível, mas eu sinto saudades. Saudades do tempo que eu ficava hypado e animado para um jogo novo, pensando, imaginando coisas que iriam acontecer e ver que vamos ter finalmente um avanço na história que não seja um easter egg que deixe no final das contas mais perguntas do que respostas, ou que seja só mais um easter egg bobo do passado e que não revele nada, me anima bastante. Mas enfim, como eu disse no início do vídeo, sim, eu tô hypado pra esse jogo. Até agora parece o jogo mais bonito e bem feito de FNAF da Steel. E ele lança em menos de um mês. Diferente do Security Breach, ele anda tendo um progresso de lançamento mais tranquilo. E isso é bom, porque assim eles podem polir o jogo, testar e ajeitar bugs antes do lançamento e finalizar ele direitinho. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Dá um like se possível. E caso não seja inscrito, inscreva-se, não vai cair o seu braço. Então é isso, gente. Até mais e...